Vamos falar Are You Ready? Bom, gente, né? Pelo começo do vídeo já dá pra perceber de quem que eu vou falar. Eu vou falar sobre a Beyoncé, mas vai ser um pouquinho diferente, acompanhe o raciocínio. Pra quem não sabe, né, estamos falando de Beyoncé Giselle Knowles Carter, conhecida como Queen Bee ou qualquer outro nome que você achar. Eu acho Queen Bee bem cafona, mas enfim. Ela de fato é uma realeza, mas nem sempre tudo é tão fácil assim como a gente imagina. E é justamente desse ponto que eu quero trazer. Pra quem não lembra direito e tudo mais, a questão da Beyoncé sempre foi uma polêmica envolvendo o nome dela, como qualquer popstar que a gente vê por aí. Mas a tendência pela qual as polêmicas aconteciam nem sempre eram tão legais, não que as outras sejam, mas nem sempre era tão legal assim. O primeiro ponto, pra quem, né, lembra da época do Bootylicious, fotinha aqui do lado, a Beyoncé foi acusada de ser voluptuosa demais e de ser sensual demais durante essa fase da carreira, né, que quase que antecedeu um pouquinho a época de Crazy in Love, mas ela veio até um pouco mais de Crazy in Love. Ela era dita por ter curvas muito acentuadas e tudo mais, e ser muito provocativa, quando na verdade ela era um pouco mais só, né, fisicamente diferente do que as popstars da época. A Beyoncé ainda assim era uma mulher magra, mas, né, dito erroneamente. O que me faz a relação direta com mulheres negras e como a questão do corpo para as mulheres negras, muitas vezes o corpo voluptuoso, que nada mais é do que um padrão estético, né, que faz parte da comunidade negra em função de genética, assim dizendo, isso foi muito tirado de contexto, né, e foi colocado de um ponto muito desagradável, onde muitas mulheres negras estão acostumadas a estar, sabe, de se achar inadequada ou errada em função do corpo que tem. Tanto que por isso que a Beyoncé tinha essa questão do corpo tão, né, esguio e magro e tudo mais, como era nessas primeiras épocas. Se você parar pra reparar nas fotos dela que permeiam esse período, você consegue perceber nitidamente como o corpo dela era, né, ainda assim dentro de um padrão muito específico. Passado isso, né, a relação com Jay-Z começou mais ou menos nessa época e tudo mais, e se ouvia falar um pouco dela, mas não se ouvia falar tanto, diferente do que foi, por exemplo, Britney e Justin, que renderam essa lendária foto do jeans com jeans. Beyoncé e Jay-Z não tiveram uma narrativa tão parecida quanto essa, sabe por quê? 1. Racismo. 2. Porque a narrativa de um casal negro não necessariamente era tão interessante, né? E ainda mais uma popstar num relacionamento afrocentrado, que muita gente não parava pra problematizar sobre isso na época, né, o que isso dimensiona, né, sobre um e outro? Vide isso que, se você parar para pegar quantas matérias, ou quantas capas de jornal, ou quantas coisas foram feitas falando do relacionamento dos dois, é muito pouca. Em compensação, as que vieram no futuro, se vocês pararem para pensar, o conhecimento que as pessoas tiveram sobre a negritude da Beyoncé só veio com o Super Bowl. Sim. Só com o Super Bowl. Por mais que ela fosse facilmente lida como uma mulher negra, né, não tivesse dificuldade de ninguém, pelo menos eu acho, de entender que ela é uma mulher negra, vieram pontos muito importantes para falar sobre a negritude dela, como, por exemplo, no passado já acusaram ela de ter feito procedimentos parecidos com o do Michael Jackson, de isolamento de melanina, alegando que ela estivesse mais branca ou forçasse para parecer mais branca. Tanto que, inclusive na comunidade negra atualmente, existem discussões sobre a Beyoncé ser uma mulher retinta ou não. As pessoas tiram a validade muitas vezes do discurso dela, o que eu acho absurdo, mas por questão de identidade, né, quanto à raça. A Beyoncé teve essa questão toda muito pouco explorada na carreira durante alguns aspectos, até que, chegado dado momento no Super Bowl, ela resolveu fazer uma ação afirmativa como foi Formation. Quem lembra, né, de como foi toda essa repercussão, de como os Estados Unidos recebeu o momento dela e tudo mais, e ela tava lá com o cabelo, na foto vocês estão vendo aqui, né, com cabelo afro mesmo, já trazendo a questão da identidade recuperada, as dançarinas todas fazendo a menção ao Panteras Negras, né, pra quem não sabe é importante também dar aquele Google na história, e ela também representa uma referência da roupa do Michael Jackson, tem toda uma questão de falar sobre raízes negras através da performance dela, que também falava sobre negritude de certa forma. O clipe também fala super sobre negritude, mas foi a primeira vez que as pessoas começaram a ler ela de uma forma um pouco mais fácil. Foi a primeira vez que as pessoas começaram a ler ela de uma forma mais direta sobre negritude.
negritude. E isso diz muito sobre as pessoas e não sobre ela enquanto artista, porque ela enquanto artista ela sempre foi afirmativamente uma mulher negra, mas para as pessoas terem percebido isso com uma certa dificuldade, isso mostra como a leitura social acaba sendo prejudicial nesses momentos. Da mesma forma como muita gente é workaholic e tende a ser super minuciosa com os próprios trabalhos, ela, enquanto popstar, não seria diferente. E querendo ou não, o que a gente está falando, no fim das contas, é sobre trabalho. Ela está ali trabalhando. Ela está demandando horas que ela poderia estar fazendo o que quisesse com os milhões que ela tem para, né, entregar um trabalho. E nada mais normal que esse trabalho venha de um ponto de buscar uma boa representação, uma representação de qualidade, excelência. E eu acho que o que muita gente tende a reclamar dela é do tipo, ela não é vulnerável, ela é perfeita. Cara, é seu trabalho, tá o mundo inteiro vendo, vai o mundo inteiro julgar. Ela ainda é virginiana, sabe? Vamos entender que um processo de excelência, ele não necessariamente diz negativamente sobre a pessoa, talvez seja só uma dinâmica de trabalho que ela resolva optar por. Querendo ou não, as pessoas também alegam, né, da falta de vulnerabilidade, mas o que entra de novo na seara do casamento dela? Alguém que expõe pro mundo inteiro que foi traída e que aguentou traições e outras situações através de música e faz um trabalho lindíssimo como esse, né, ela poderia parar de falar sobre a vida dela quantas vezes fosse. Ele é inteiramente autoral. O CD, ele passa por questões das quais ela refletiu muito sobre quando fala sobre o relacionamento dela. Quantas outras celebridades fazem isso da mesma forma? São poucas as que eu conheço que estão deixando ali realmente, né, o lado vulnerável exposto. Convenientemente, eu só lembro da Christina Aguilera que faz isso, mas, né, eu precisava dar um biscoito pra ela de alguma forma em algum vídeo. Dentro dessa situação toda do casamento também, primeiro ela foi chamada de corna constantemente, mas muito acusada de, está ainda no relacionamento e tudo mais. E muito se falou sobre a relação dela com Jay-Z, mas novamente também trazendo para o aspecto de outras celebridades, né? Como essa história acontece em outras situações, em outros recortes e não é tratado da mesma forma, mas por ela ser quem ela é e da maneira como ela é, isso foi colocado num ponto de vista onde tudo se tornou questionável, sabe? A relação, ela parte, né, de erros e acertos, momentos bons, momentos ruins, e isso é o que dita muito, né, o movimento de cada um. E eles produziram, né, algo em cima disso, tipo, houve entendimento, houve conversa, houve inclusive um CD, que é incrível. Houve todo um processo em cima disso, sabe? De como essas coisas são trabalhadas e como isso precisa ser entendido. Se antes ela trazia uma imagem mais polida, né, no sentido de embranquecida em alguns aspectos, mas trazia uma questão polida que agradava ao todo, não deveria ser estranho para as pessoas ela trazer a negritude dela e se mostrar cada vez mais enquanto mulher negra, uma vez que ela se reconhece cada dia mais. Isso é parte de um processo. Assim como um processo de empoderamento anda acontecendo, né, no mundo inteiro, com as pessoas começam a se reconhecer e começam a construir novas narrativas, numa celebridade isso não seria diferente. E acho que por ela ser uma celebridade negra, ela tem toda uma seara de pessoas atrás dela. Ela não tá falando muitas vezes por só ela, como a representatividade mostra, né? Ela tá trazendo isso para muitas outras pessoas. É super relevante ela conseguir trazer isso na narrativa de que pessoas negras são inteligentes, são importantes, que podem coisas e que podem chegar a vários lugares. Não sei se fica muito claro, né? Quando se enaltece muito ela, muita gente pega ranço, como dizem, pega abuso. Não se trata disso, sabe? É entender que ela tá podendo fazer por pessoas como ela, algo que nem sempre foi feito da mesma forma, ou que pessoas que tiveram em posições tão grandes quanto não puderam fazer da maneira como ela tá podendo fazer. Vide o próprio Super Bowl. Ele contou com um balé de dançarinas negras. Lemonade, ele fazia várias narrativas, era um filme, basicamente, que conta ali uma história do álbum toda, que é lindíssimo, para quem não viu vale a pena ver, mas também traz pessoas negras, traz pessoas que já são conhecidas mais pela indústria em alguns aspectos, mas traz várias outras narrativas que englobam um pouco de história, de cultura, de pertencimento, entre outras coisas. E engraçado como nem ela tá livre disso, né? Que assim como outras pessoas negras, o lance de ter que se provar mais de uma vez, ele continua acontecendo com ela até hoje. Ou seja, nada do que ela faz passa sem um crivo, né, das pessoas de querer questionar e dizer se tá bom ou se tá ruim, ou se, não foi tão bom assim, né? Isso diz muito sobre como a gente deve começar a interpretar
entender artistas negros e por que eles fazem o que fazem da maneira como fazem, né? Ela não tá livre do questionamento, mas ela mostra sempre isso, sabe? E talvez muito do lance, né, dela acabar fazendo trabalhos tão espetaculares e tão grandiosos na maioria das vezes, venha justamente disso, da necessidade que ela sabe que ela vai ter de ter que se provar mais de uma vez, mesmo que ela não precise mais se provar. A excelência do trabalho, a qualidade do que ela faz, ainda é uma coisa muito questionada nas pessoas. Imagina se ela se desse ao trabalho de ser desajeitada ou desleixada, como várias estrelas pop são por aí, né? Quando se fala de Beyoncé, também se fala da questão da assertividade, sabe? De quanto essa assertividade é necessária para que ela consiga cada vez mais mostrar para a indústria o que ela tá fazendo. É meio pesado, sabe? Quando isso cai na leitura do Angry Black Woman. Quando a gente taxa, né, essa personagem da mulher negra raivosa como sendo a única resposta para várias das narrativas. Muitas vezes não é nem sobre isso, sabe? É sobre o racismo estrutural que tá dentro da gente, que a gente não consegue entender o porquê que as coisas são do jeito que elas são. Ainda assim, ela tá criando a filha perfeita, a pessoa mais jovem a estar no top 100 da Billboard, e ela ainda é obrigada a passar por situações de racismo envolvendo a filha dela, ou seja, falando sobre a beleza da filha dela desde muito pequena. As pessoas insistem em fazer piada e fazer comentários e tudo mais. O quanto é injusta, né, essa relação, porque, lógico, ela tá no centro do furacão ali, tem muita coisa acontecendo, mas o quanto isso diz mais sobre uma visão podre que as pessoas têm sobre negritude, sobre vários aspectos do qual ela está trazendo nos materiais dela, e quanto isso só deixa visível o racismo estrutural que as pessoas têm na hora de falar sobre isso. Sobre o casamento, como eu falei, sobre a questão dos filhos e até sobre a questão do império, sabe? Ela é criticada no The Carters, né, no CD que eles lançaram. Ela é criticada, assim como Jay-Z, por falar sobre o quanto eles são bem abastados e, porra, faz sentido um casal de pessoas negras estarem contando as vitórias que eles têm e mostrando que, mediante a todas as cagadas, o amor deles também é lindo e forte, e como essas coisas podem acontecer, sabe? O ponto que me faz refletir sobre tudo isso é, se pra ela, que é ela mesma, né, Beyoncé, tá difícil, imagina pra gente. Bom, gente, é isso. Eu usei um pouco para fazer esse diálogo falando da comunidade negra e das vivências negras através da Beyoncé. Lógico que tem muita coisa aí para ser averiguada e observada, mas vale a reflexão. Então, quem quiser refletir comigo, como sempre, estamos à disposição. Se inscreve, me segue, me chama, faz qualquer coisa, tamo aí, beleza? Até semana que vem.